Faz tempo que eu não faço vídeo aqui nesse canal, mas agora eu tô voltando com outro propósito. E pra gente retomar isso daqui, eu queria falar da minha saída do Instagram. Eu fiquei 2 meses sem rede social e queria explicar pra vocês a minha percepção, né? A minha percepção de viver uma vida offline, uma vida, digamos que sem existir, né? E tudo aquilo que eu vi de positivo, que eu vi de negativo. E o porquê que eu voltei pro Instagram também, porque agora eu já reativei minha rede social pessoal, e eu tô de volta. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível e o mais breve. E a ideia de eu estar abrindo câmera e estar falando aqui é justamente para retribuir, porque eu assisti muito conteúdo aqui no YouTube, vários relatos de pessoas que saíram do Instagram e como que é a vida delas. E agora eu me sinto obrigado também em dar o meu relato para pessoas que querem ter uma vida um pouco mais discreta, uma vida mais offline, e entenderem o meu ponto de vista e tomar alguma coisa que ela possa achar positiva de quem viveu na pele do que é realmente estar offline, né? Estar em silêncio. Então vamos lá, eu separei o vídeo em duas camadas. As camadas superficiais, que me fizeram sair da rede social, do Instagram, e a camada mais profunda, que aí a gente vai entrar um pouco mais em espiritualidade, a gente vai falar um pouco mais de Deus, que eu acho que é minha grande vontade de fazer conteúdo agora é realmente expor a minha fé e que isso impacte positivamente a vida das pessoas, que elas entendam que esse mundo não é aleatório, que existe algo maior do que todos nós que rege tudo isso daqui, para elas ficarem em paz que a gente está sendo olhado como um filho, tem um pai próximo. Então, vamos lá. Pessoal, eu fiz uma colinha aqui para eu me lembrar aqui dos pontos, né? E eu vou só olhando aqui para baixo para verificar aqui os pontos que eu estou falando. Bom, então vamos lá. Vamos dar um contexto para quem não tem a menor ideia quem eu sou. Eu tenho uma rede social de 10 mil seguidores, todos orgânicos. Isso foi construído ao longo de vários anos. Eu nunca me posicionei como influenciador. Eu só postava as coisas da minha vida, as coisas do meu trabalho, e com isso as pessoas cada vez mais começaram a aparecer no meu Instagram, começaram a me seguir porque de alguma forma ou de outra elas viam algo em mim que elas acreditavam que era algo bom para elas estarem seguindo, né? Ou por algum valor que eu tinha, ou por conta do meu trabalho, enfim, alguma coisa da minha pessoa que elas viram que acharam legal seguir. Eu sempre pratiquei muito esporte, sempre gostei muito disso, é uma grande alicerce que está dentro de mim e também aqui da produtora, né? A produtora Martin Flowers Productions, ela é uma produtora especializada em esportes e ela vem muito da pessoa que eu sou, né? E aí uma das coisas que mudou muito na minha vida foi o nascimento da minha filha. O nascimento da minha filha foi um marco muito grande na minha vida em relação à espiritualidade. Porque quando você presencia uma gestação, desde o primeiro ultrassom, que você vê uma micro coisa ali batendo o coração, então você vê a criança no seu colo e você vê todo o milagre da vida, você vê o parto, você, cara, vê tudo acontecendo diante dos seus olhos, você fala, cara, não é possível que esse mundo não tenha algo muito maravilhoso que não dá para explicar. Você sente que tem algo gigante por trás de tudo. E eu sinto isso. É difícil dizer porque o intelecto, ele nos permite ter certas percepções até um certo ponto. Depois é você sentir. Não é, mas não tem o intelecto, a razão, o ego chega até um certo ponto de você de entendimento. Depois é apenas algo que está dentro de você, que emana de dentro. É uma coisa que preenche, que te deixa muito bem. Então é muito difícil racionalizar, explicar com palavras. Um momento muito marcante para mim foi em novembro do ano passado.
Minha filha nasceu em setembro. Em novembro eu fui fazer uma viagem para um vídeo da garagem lá em Aracaju. E eu me lembro que nós entramos num convento que inclusive tem até, vou deixar até o card desse vídeo aqui, e a gente, eu e o Oaken, né, que é o diretor do canal, ia fazer um 70.3 lá, e nós entramos num convento, e lá nós encontramos uma irmã que ela apresentou um convento pra gente. E ela apresentando o convento, aquela simplicidade, aquela paz ali, foi tão forte, foi tão me impactou tanto. E ela falou uma coisa que me deu vontade de chorar na hora. Ela falou assim, ó, os jovens hoje em dia estão com muito barulho na cabeça, muito ruído, muita bagunça. Para que a gente encontre paz, a gente tem que silenciar um pouco, a gente tem que se recolher, refletir um pouco e sair um pouco desse barulho. E aquilo me pegou muito, eu nunca mais me esqueci daquilo. E aquilo, pra mim, cara, eu percebi que aquela viagem de Aracaju, eu fui literalmente pra ouvir aquilo que aquela irmã falou. Foi exatamente pra isso. E eu me lembro que na cidade tinha. É uma cidade bem cristã, assim. Eu via muitos letreiros, várias coisas dizendo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquilo me pegava, cara. O caminho, a verdade e a vida. E aquilo ficou comigo ali. E eu fui embora daquela viagem com essa chama acesa de que eu precisava rezar, de que eu precisava me conectar mais com Deus, que eu precisava buscar a palavra. E eu estava num momento de muita tribulação, eu estava num momento onde eu estava com alguns problemas financeiros, eu tinha alguns clientes aqui da produtora que simplesmente do nada pararam de fechar trabalhos com a gente, sem menor explicação. Tava esquisito, tava tudo muito truncado na minha vida. E depois dessa viagem eu percebi que eu precisava buscar algo mais. Que não é só viver a vida da maneira racional e egocêntrica que a gente está acostumado a viver, mas que a gente precisa alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé. Beleza, vamos tocar agora alguns meses para frente. Comecei a fazer o canal de YouTube aqui, comecei a fazer conteúdo, porque algo me chamava para produzir conteúdo, mas para falar de coisas boas. Eu sempre coloquei na minha cabeça de que eu não gostaria de produzir conteúdo da maneira tradicional. O que eu chamo de produzir conteúdo da maneira tradicional? É reportar minha vida, é falar das minhas provas, falar dos meus treinos, falar das coisas que acontecem. E que também não tem nada de errado nisso, mas eu não me via fazendo isso, eu não me via sendo um influenciador tradicional, digamos assim. E aí teve uma hora também, que foi em abril, eu não produzi mais vídeo aqui pro meu canal, pelo fato mais da correria mesmo, assim, do dia a dia, e também porque eu não tinha encontrado ainda o que eu gostaria de fato de estar falando aqui. De novo, eu não queria ficar reportando minha vida. Eu gosto muito de filosofia, mas o lance da filosofia é que se você estuda filosofia sem o coeficiente de Deus, fica uma coisa meio vaga. Desculpa quem é ateu, beleza, ok, mas gente, se a gente ficar falando do que o filósofo falou, do que o pensador falou, ok, dá até uma clareza mental assim, da forma que ele pensa e a gente traz para nossa vida. Só que, cara, ainda assim fica vago, ainda parece que falta alguma coisa, pelo menos para mim, tá? Parece que falta algo, parece que tá, ainda precisa de algo mais. E esse algo mais eu achei em Deus, eu achei na palavra de Deus. Só que qual que é o grande problema que eu tinha, né? Eu tinha medo de falar de Deus. Pois é, cara, eu tinha medo de falar de Deus com medo de julgamento das pessoas, né? Deus é uma figura bem mal interpretada hoje em dia na sociedade. E eu falar de Deus para as pessoas ia parecer meio antiquado. Pô, o Vini virou pastor, não sei o quê, né?
E, cara, eu tinha esse medo, eu tinha esse. Porra, já orei muito pedindo a Deus para que ele me perdoasse, né? Dessa. Disso, né? Porque, cara, medo do quê, cara? Na Bíblia cita trocentas mil vezes para a gente não ter medo. Não tenha medo de nada, não tenha medo. E eu comecei de fato a entender isso, que a gente não precisa ter medo de nada, a gente pode viver uma vida leve, a gente pode viver uma vida menos ansiosa. Mas tudo bem, deixa eu seguir o raciocínio aqui. Beleza. E aí, cara, conforme parei de produzir conteúdo tal, e ainda eu lendo, estudando, consumindo conteúdo de um pessoal que vive de uma forma mais offline, cada vez mais eu olhava para as redes sociais e para tudo aquilo que acontecia de uma maneira muito negativa, de uma forma que eu olhava para aquilo e falava, meu, isso aqui é um grande teatro, isso aqui ninguém tá falando a verdade para nada, tudo isso é uma grande mentira. E eu via as pessoas ali, cara, tipo, imersas naquele mundo digital. Eu já vi várias pessoas que são super criadores de conteúdo, onde você olha para o feed da pessoa, a pessoa é super feliz, super para cima, só que você vê a pessoa na vida real, cara, ela é uma pessoa que não sai do celular, ela não conversa, ela não olha no teu olho, ela tá sempre voltada para aquela figura idealizada digitalmente que ela criou. E ela tá só naquilo. E eu percebo que tudo tá tipo, o que você consegue me dar em troca de like, de seguidor? Pô, deixa eu fazer collab com você, porque nisso eu fazendo collab, os seguidores, seus seguidores vão me ver e talvez começam a me seguir. Então vira tudo uma troca comercial, nada fica muito genuíno, assim, fica aquela coisa bem. É, sabe? Não era uma coisa que eu tava gostando de fazer parte, entende? Sem contar também que eu sempre fui bem low profile, assim, eu sempre fui um pouco meio ovelha negra para essas coisas, mas enfim. Continuando, eu percebi também que eu não estava gostando de ficar falando, tipo, o que eu tô treinando, o que eu tô fazendo, onde eu tô. Várias coisas muito legais aconteceram na minha vida que eu nunca postei em rede social. Eu nunca gostei também de falar das coisas boas que acontecem na minha vida. Sempre guardei tudo aquilo de positivo que acontecia pra mim e não expunha pra ninguém. Ou então, por exemplo, eu já recebi muitos e muitos directs de pessoas falando do meu trabalho, de um conteúdo, de um documentário que elas viram e que aquele documentário mudou a vida delas. E eu nunca falei isso pra ninguém, nunca mostrei o quão elogiado eu sou e quão eu sou foda, entendeu? Eu nunca gostei disso, entendeu? Nunca. Enfim. E aí cada vez mais eu tava pegando um ranço de tudo aquilo lá e falei, cara, e se eu desativasse o meu Instagram definitivamente? Não voltasse mais. Acabou. Check. E eu comecei a pensar nisso daí, comecei a gostar da ideia. Falei, pô, mas eu vou sair do Instagram, mas e os meus potenciais clientes que chegam no direct, olham meu conteúdo, eu como pessoa, e falam, pô, quero que o Vini faça vídeo. Pô, ele tem uma produtora, ele faz esporte, olha que legal, pá, eu quero que ele esteja aqui na minha empresa, no meu evento, no meu, enfim. E eu sabia que eu ia começar a abrir mão de tudo aquilo, né? Desses leads, né? Falando de uma maneira mais mercadológica. Só que ao mesmo tempo, dentro de mim, algo me dizia, falava assim, cara, Virão, sai disso aí, cara. Sai disso aí. Tem uma passagem muito famosa na Bíblia que eu coloquei em prática. Que é em Mateus 6,33, que fala o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o que ele está dizendo? Cara, busca o reino de Deus, que o resto vai chegar de alguma forma ou de outra, não se preocupa com isso, não tenha medo, de novo, não tenha medo. Busque o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus, pessoal? O que eu entendi de buscar o reino de Deus? É você se silenciar, cara. É você olhar para dentro, olhar para você, voltar para casa.
sair desse mundo externo de ilusão, onde, cara, pô, você tem que produzir conteúdo, pô, você precisa, em tal idade, já tá com uma casa, família, não sei o quê, e você tem que fazer isso, porque você precisa investir em diversificar patrimônio, Bitcoin e tal, não sei o que lá, porque o Lula e não sei o que lá, Bolsonaro, lá, lá, o Trump, não sei o que, lá, 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 Terceira Guerra Mundial, lá. Sai dessa... Desliga tudo isso. Para com isso. Acabou. Chega. Chega. Silencia. Volta pra dentro. Vamos. Esquece tudo isso. Silencia o celular. Volta pra dentro e começa a olhar os seus sentimentos, aquilo que tá dentro de você. Começa a prestar atenção nas inúmeras bênçãos que nós temos todos os dias. Entre acordar, respirar, o alimento da geladeira, a sua capacidade funcional que você tem de levantar, correr, pular, treinar, de você participar de uma prova, de você, cara, amar uma pessoa, de você ter uma capacidade cognitiva de você ler e você entender aquilo que tá escrito. Tem tanta coisa legal assim para que a gente pare e celebre, sabe? Do que a gente ficar na falta, no que precisa ser, no como a vida tem que ser, ou sei lá, tudo que está acontecendo no mundo de doido, enfim. E aí eu coloquei isso em prática. Coloquei isso em prática e sintonizei na fé em buscar o reino de Deus. Porque eu sei que todas as outras coisas, se eu buscar o reino de Deus, me será acrescentado, vos serão acrescentados, ou seja, para todos nós. E eu comecei a colocar isso em prática. E o louco, que depois que eu de fato sumi do Instagram, não falei para ninguém, e comecei a viver uma vida realmente offline, eu comecei a perceber como as coisas acontecem de maneira sem esforço. Como as coisas... é como se você entrasse num túnel, num fluxo, onde parece que não há mais tanto esforço para as coisas acontecerem, sabe? Não sei, só sei que depois que comecei a fazer isso, começou a aparecer clientes para a produtora, eu comecei a ter um faturamento excelente, meu time começou a performar melhor, tudo aquilo que eu achava que eu precisava de esforço e lutar e guerrear e precisa ter a minha mão e que não sei o que, tal, como tudo começou a ser mais leve, tudo começou a rodar de uma maneira muito fácil, que parece até que bizarro, gente, não sei dizer. E a minha vida virou uma vida de muita oração, virou uma vida de busca da palavra. Eu comecei a estar mais presente, comecei a estar mais aqui, eu comecei a olhar mais no olho das pessoas. Isso é uma coisa que eu tinha antes, que eu cumprimentava as pessoas, mas sem olhar muito nos olhos, entendeu? Eu olhava de relance assim, oh, beleza, e já saía já com 50 mil coisas na cabeça. Agora não, agora eu cumprimento. Oi, fulano, tudo bem? Bom dia. Mas desejo um bom dia de verdade, que seu dia seja bom e que seu dia seja da hora, do coração mesmo. E emanar essa energia, cara, me fez sentir que toda interação do dia é algo especial, assim. Cada minuto vivo é algo muito gostoso e que parece que eu não preciso de muito mais coisa, entendeu? Parece que todas as minhas ambições, assim, meio que virou tudo um extra, mas não virou mais um fundamento daquilo que eu busco para minha vida, entende? Não um fundamento, mas aquele alicerce que você fala, não, eu quero, pô, triplicar de tamanho a minha empresa, comprar um pontapé, carrão, tal, não sei o que, cara. Eu não vejo mais graça nesse tipo de coisa. Tipo, é confortável, é legal, é bacana. Mas não é meu norte mais, entendeu? Porque a partir do momento que você começa a experimentar a presença do Espírito Santo, dessa força absurda que transborda, que não tem como explicar, nosso ego não explica, é uma parada que, mano, você não tem mais voltar, velho. É tipo, porra, cara. Entre respirar vira uma coisa da hora. Não sei dizer.
E aí eu saí do Instagram, cara. Comecei a sair do Instagram e comecei a viver essa vida, né? Viver essa vida, internalizar. Vou te falar que no começo foi esquisito, porque, cara, você tá acostumado. Pô, você, querendo ou não, você rola o feed, você vê o que seus amigos estão fazendo, você vê umas pessoas ou outras que você segue estão fazendo, e aí você vai para as rodas de conversas, né? E fulano fala, meu, você viu o que aconteceu, tá, não sei o que, aí você tipo fica, não, é verdade, porque ele fez isso, isso. Aí você fica, não, mas pô, você viu a trend nova, não sei o que lá, do Morango do Amor, você fica, ô, mas você viu aquele famoso, não sei o que lá, aí você fica, cara, você fica boiando pra absolutamente tudo. E o mais engraçado é que isso é muito legal, cara. É animal você ficar boiando pras coisas. Eu adoro, não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. E, porra, cara, sei lá, muito louco. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui. Depois de dar todo esse contexto pra vocês, vou falar das camadas superficiais, né? Que eu elenquei alguns pontinhos aqui pra passar aqui pra vocês das coisas positivas, né, que aconteceram, né, mas são coisas superficiais, né, depois a gente vai tentar cavar mais a fundo. Então, primeira coisa, reduz as comparações, cara, tipo, você sair das redes sociais, você não tem mais nenhuma métrica, né, não métrica, mas você não tem nenhuma régua do outro para se comparar. Então, por exemplo, você gosta de correr, você faz provas, e aí você segue vários outros amiguinhos que fazem provas também. E aí você olha o pace da galera, vê a galera correndo para 3,50, 4,10, meia maratona, pá, fazendo umas puta prova foda pra caramba, e você vê o seu pace lá, pô, 5,40, 6, aí você fala, caramba, tô mal. E aí se te dá aquela comparação do tipo, porra, preciso treinar mais, entendeu? Tá todo mundo voando, eu não. Então, essa redução de comparação constante, tipo, tira um peso muito grande de você. E é o que todo mundo fala, assim, todo mundo que sai de rede social, a primeira coisa que fala é isso, cara, reduz a comparação total, você se sente muito mais leve e reduz muita ansiedade. E é verdade, isso acontece mesmo. O segundo ponto é, como você não tá mais com o celular ali para ficar rolando o feed, toda aquela distração gostosa, né, daquela dopamina de você ficar tipo, dar risada com algum vídeo, depois outro você fica mais indignado, o outro te dá mais surpresa, tal. Então, você não tem mais aquilo, você consegue ter mais tempo para estar no presente, né? Você consegue estar mais conectado com aquilo agora, porque, cara, não tem muito mais o que você se distrair. Claro, tem outras distrações, mas o Instagram, a rede social, toma muito tempo se você não tiver autocontrole. Então você tem mais tempo para estar vivendo no presente, né? Uma coisa também que acontece é que alivia a ansiedade em relação à exposição, porque, cara, querendo ou não, quem se expõe muito em rede social, então tem gente que, pô, tem milhões de seguidores, bombardeado com directs, comentários, e posta coisa ali, e as pessoas comentam sobre a sua vida, tal, alguns outros influenciadores menores, isso também acontece, só que numa menor escala. Então, querendo ou não, você vai ter essa ansiedade de ver as pessoas vendo sua vida, né? E eu sentia isso também. Uma coisa que eu comecei a ficar muito incomodado, eu comecei a ficar incomodado de... Cara, eu postava alguma coisa com a Cora, stories, meu, batia 4.000 visualizações. Acessos, né, no caso. 5.000. Coisa de louco, entendeu? Tipo, 300 likes nos stories. Porra, eu tenho 10.000 seguidores só. Era muita gente pra mim. E direct pra caramba, que coisa linda, coisa maravilhosa. E aquilo não comecei a não achar tão legal, não. Muita gente tava. Não sei. E eu também comecei a me questionar muito também. Por que eu tenho que postar minha filha? Por que eu tô postando o que eu tô postando, entendeu? Esse é um grande X da questão. Por que eu faço o que eu faço? Isso foi uma parada também que eu me questionei muito e comecei a rever o porquê que eu tô fazendo aquilo, entendeu? O que eu quero com aquilo? Eu quero... que eu tô plantando nos olhos das pessoas, sabe? É aí que tá o X da questão, que eu me questionei bastante esses últimos tempos.
Aí outro ponto é, você sai daquele ciclo de validação, que aí a gente chega na tal da validação social, que é assim, pô, se eu posto agora e eu ganho muito engajamento, logo postarei mais agora. Mas olha que bagulho doente, entendeu? Porra, tudo hoje em dia vai ser metrificado aqui, engajamento, like, comentário, número de rede social. A gente para de viver a nossa vida real, a gente começa a matar nossos valores daquilo que é certo ou errado em prol de um status social, digital, de pessoas que provavelmente nunca vão me ver na vida, que me seguem de outros lugares. E, cara, isso começou a me incomodar muito. Mas, de novo, pessoal, quando a gente entrar na camada profunda, vocês vão entender que tá tudo bem. Vocês vão ver. Porque depois eu entendi. Rompe com o vício da autoimportância digital, né? Da que você ficar... montar aquele feed maravilhoso com aquela foto e você faz aquela curadoria e tal, e você posta e faz o videozão e não sei o que, você cria aquela autoimportância, você enche o balão do teu ego e fala, nossa, eu sou um cara muito incrível, fantástico, veja meu feed do Instagram, quantos seguidores eu tenho, uau! Aí você rompe com isso. E você diminui o ruído mental e recupera um pouco mais a paz. Beleza, essas são as camadas superficiais que me fizeram sair das redes sociais e que é o que eu percebo que, cara, 90% dos vídeos da galera que saiu de rede social falam sobre isso. E tá tudo bem. Só que a gente vai cavar um pouco mais. Agora a gente vai estar nas camadas profundas que a gente entra no viés mais espiritual. Tem uma palavra chamada egocídio, que é matar aquele teu ego, né, que deseja ter controle, busca validação, né? Se compara constantemente, precisa estar sempre certo, ou ele está sempre cheio de orgulho, ou está no vitimismo, medo de parecer ser fraco, vive separado, eu tô aqui, os outros estão ali, tudo para mim, nada para eles. É isso aí, esse é o ego, é o egocídio, né? Essa é o que eu estava buscando matar, né? E conforme você vai lendo a palavra, o que aparece muito é que assim, quando você mata teu ego, automaticamente o teu eu espiritual começa a subir. Não tem como você ter um ego gigante e um eu espiritual lá no alto. Não tem como isso acontecer. Ou é um ou é outro. Então, tome muito cuidado com pessoas que vocês seguem, enfim, consomem conteúdo de pessoas super espiritualizadas, mas que tem um ego também num caminhão. Tome muito cuidado com isso. Isso não existe, tá? Isso não existe. Segundo ponto da camada profunda. Colocar Deus no centro. E reconhecer que a gente não tem controle de nada. Então, Deus está no centro da vida. O famoso Deus no controle é uma coisa muito poderosa mesmo, porque quando você realmente entrega de verdade, com toda a sua força, o controle da tua vida na mão de Deus e fala, Deus, está contigo, faz o que você quiser. Tomara que você faça algumas coisas que eu gostaria que você fizesse, mas se você não quiser, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus Cristo, amém. Entrega o controle na vida dele, entrega o controle da sua vida na mão dele e deixa Deus no comando. Cara, quando você entrega isso e descansa, você percebe uma paz muito grande de saber que você está sempre sendo cuidado. Independente do que aconteça na sua vida, vem pro bem, porque Deus está no comando. Não tem como as coisas irem mal, porque Deus está no comando, cara. Esquece! Ponto! É muito óbvio isso. Porra, cara, se Deus é nosso pai, o pai cuida do filho, assim como eu cuido da Cora, porra, ele tá olhando por tudo e tá tudo certo, cara. E aí, quando eu comecei a fazer isso, e, tipo, sair desse lance de querer controlar tudo e de ter que tudo tá perfeito, e que você monta um planejamento, um esquema, tal, não sei o quê, que sai do controle e você fala, meu Deus, nossa, caramba, não sei o quê, e você deixa as coisas um pouco mais fluidas, você percebe que tudo dá certo no final das contas,
tem certas coisas que Deus escreve certo por linhas tortas, mas as linhas tortas levam pro certo, entendeu? Por exemplo, roubaram meu carro em 2023. Levaram meu carro. Porra, aquele BO, não sei o quê. Cara, tinha um tripé caríssimo no carro, enfim, furtaram o carro. Mas os meus equipamentos estavam comigo porque eu estava em gravação, graças a Deus. Poderia ter sido muito pior. Ok. Levaram o carro, Onixzinho, pá, hatchzinho, não sei o quê. E aí, meses depois, a Jéssica ficou grávida. Dois meses depois, a Jéssica ficou grávida. E aí a gente teve que começar a utilizar o carro da empresa, né? Que é a empresa que ela trabalha dá um carro para ela, que é um carro bem maior do que o carro que eu tava antes. E naquela época, pô, pagava 2 vagas no prédio, enfim, 2 carros, não sei o quê. E aí levaram o meu carro e deu tudo certo. O seguro pagou melhor do que eu imaginava, tabela FIP showzona. Era um carro que já estava meio velho, que eu ia ter que 65 mil quilômetros, eu ia ter que começar a arrumar tinha umas batidinhas aqui, uns negocinhos assim que eu ia ter que mandar arrumar para vender, achar comprador, não sei o que, né? Aquela dor de cabeça toda. E eu acho que eu nem ia conseguir o valor que a FIP pagou. E cara, foi a melhor coisa que aconteceu por ter roubado meu carro, porque eu percebi que a gente não precisava de 2 carros. Hoje a gente usa o carro da empresa dela, não paga IPVA, não paga licenciamento, não paga seguro, não paga nada. Só gasolina. E o carro é bem maior. Para a produtora cabe muita coisa, muito mais coisa do que cabia no outro carro. E para carregar a Cora... Bom, quem é pai sabe, mano, para sair com o filho de casa tem que levar o mundo junto. E hoje a gente tem um carro que, porra, era muito melhor do que o que a gente tinha. Graças a Deus que roubaram meu carro. Olha, glória a Deus, Senhor. É louco, não? Então, é por isso que tá. Deus está no comando. Quando eu comecei a analisar vários fatos da minha vida que aconteceram, vários períodos, e comecei a ver o quão perfeito tudo aconteceu, porra, você percebe que tem alguém olhando por você, entendeu? Só que aí quando você realmente entende isso, você fala, pô, agora tudo faz sentido. Enfim, isso foi um testemunho meu aqui disso daí, né? Colocar Deus no comando realmente de verdade. Cara, viver de forma mais leve sem precisar se provar para as pessoas. Cara, você não precisa se provar mais para ninguém. Parece que quando você começa a se autoanalisar aquilo que você fala e o porquê que você fala certas coisas, você começa a perceber que tem muita coisa que sai da nossa boca para se autopromover. E quando a gente para de fazer isso, você passa a ouvir mais as pessoas do que de fato você falar de si próprio, as pessoas começam a gostar muito mais de você. É muito louco isso. E te dá mais empatia pelas pessoas também, mais compaixão. Você fica mais interessado mais pela vida do outro do que você falar da sua vida. E tudo fica muito mais leve. Então, não sinto mais necessidade de falar o que eu fiz, o que eu fiz, por onde eu já passei, o quão fantástico eu sou. Não, perdi a vontade. Não tenho mais vontade. A não ser que me perguntem. Mas falar de maneira espontânea para gerar uma certa validação ali na hora, já não tenho mais essa necessidade. Esse é um ponto aqui que me fez sair do Instagram, que foi muito, muito forte, assim, que é o julgamento. Eu julgava muito, assim, eu era um cara muito poucas ideias, assim, de coisas que eu via na rede social e discordava, entendeu? Eu falava, porra, tá vendo esse cara aqui, não sei o que, olha só o que tá postando. Eu era muito pesado em relação a isso. E quando você lê a Bíblia, quando você busca a palavra, você percebe que o julgamento só pertence a Deus. Por quê? Porque a gente não pode julgar os atos externos das pessoas. Então, por exemplo, se você está no trânsito, um cara vai e te fecha. Você não pode logo de cara xingar aquele cara e a pior pessoa do mundo essa pessoa é por ter te fechado. Porque você não sabe o que de fato está acontecendo. Você não sabe se essa pessoa teve uma notícia, né, na manhã falando que a mãe dele morreu, ou que a esposa foi embora de casa, ou que o filho drogado foi hospitalizado, ou que ele perdeu o emprego, ou que ele teve uma crise de ansiedade e está tomando remédio que está deixando ele grogue, então por isso ele está dirigindo mal.
A gente não sabe o que acontece com as pessoas. A gente não pode logo julgar de cara e dar um rótulo na pessoa do tipo, cara, você é a pior pessoa do mundo porque você fez isso, isso, isso. Não, calma. Não é assim. A gente não sabe o que está acontecendo com elas. E, além disso, virando a polaridade das coisas, a gente também não pode julgar de maneira positiva as pessoas, porque também a gente não sabe o que passa no coração delas. Por exemplo, tem muita gente que a gente bate palma, tem muita gente que a gente fala, uau, que pessoa legal, bacana, show de bola, olha o que ele fez, olha como ele é bacana, tal, não sei o quê, só que essa pessoa às vezes faz coisas positivas para manipular, para escravizar as pessoas, para que as pessoas realmente batam palma para eles e criem uma imagem de quão fantástico ele é, e que no final das contas o que essa pessoa quer é te escravizar e quer te vender alguma coisa, e que, ok, não tem nada de errado vender coisas, mas ela não está fazendo isso por um motivo genuíno de ser bom, mas sim ela está fazendo como uma barganha, ela está se travestindo de uma pessoa boa para ter ganhos lá na frente, entendeu? Então ela está só fazendo uma espécie de manipulação. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que está no coração das pessoas e quais são as reais intenções por trás de tudo. Então, segurem a onda de vocês quando forem julgar as pessoas, ok? Isso é uma coisa que eu aprendi lendo a palavra. Amém, Senhor. Obrigado por me dar clareza mental. E outra coisa é reconhecer os verdadeiros frutos, que não é pelas aparências. Porque qual que é o lance de Instagram? Instagram, cara, é tipo curadoria do feed, foto maravilhosa, vídeo maravilhoso, filtro, melhor ângulo, luz, não sei o que, tal, não sei o que lá, e você olha e fala, nossa, fantástico, uau, reluz ouro, né? Só que a gente não pode julgar só por isso. A gente não conhece de fato a pessoa, a gente não sabe quais são as atitudes que ela tem fora das redes sociais. A gente não sabe se essa pessoa ela é uma boa mãe, uma boa filha, ou se ela é uma pessoa justa, enfim, todas as características que a gente pode definir como uma boa pessoa. Então, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado também numa pessoa que você idolatra em rede social, que você nem sabe quando ela coloca a cabeça no travesseiro se ela dorme bem. Se é uma pessoa que não está passando por grandes problemas na vida dela, né? Enfim, às vezes a gente acha que está tudo bem na vida da outra pessoa, que a grama do vizinho é maravilhosa, mas a gente não, de fato não sabe, entendeu? É só aquilo que a gente vê na rede social é só um 0,1 da vida da pessoa. Não adianta, não se engane, pessoal, não se engane, a gente não sabe o que passa na cabeça dessa pessoa e o que passa no coração dela. E também não é o nosso dever tentar investigar isso. Somente Jesus, Deus, sabe o que passa no coração das pessoas, e você será julgado pelo que está dentro do seu coração e não pelas suas atitudes externas que você faz buscando o aplauso dos homens ou, enfim, as outras coisas. Falamos das camadas profundas. Agora eu vou explicar o porquê que de fato eu voltei para as redes sociais. Uma coisa que eu li numa parábola, eu não me lembro qual era a parábola, mas o ensinamento ficou para mim. Que é que Jesus Cristo, enquanto estava vivo nesse mundo, ele utilizava as coisas que o mundo oferecia para ele. Ele não negava nada desse mundo. Ele não era uma pessoa que era um homem místico, né? Que nega tudo, vai para uma caverna, se esconde e nega tudo desse mundo e acabou, entendeu? Vira um Neandertal. Não. Jesus, ele andava no meio do povo, fazia as coisas que o povo fazia. Só que ele utilizava as coisas como ferramenta, mas não era dominado por elas. Por exemplo, falar de esporte. Você, atleta, está buscando um índice olímpico, você está ali na busca da sua marca de 400 metros rasos ou prova de piscina, enfim, você está ali buscando algum tipo de índice olímpico.
E você idolatra aquilo, você escreve isso, você tatua isso, você pensa nisso todos os dias e você vai, luta e briga e vai e tenta uma classificatória e não consegue, vai de novo outro ano, depois 4 anos dá a tua vida para aquilo. Num ponto de vista cristão, você é escravo. Por quê? O índice olímpico tem total domínio sobre você. Você pauta a tua vida inteira para aquilo. Então, você é escravo daquilo. Mas é o preço que você decidiu pagar e o jogo que você decidiu jogar. Então, beleza. Livre-arbítrio, show de bola. É isso que você quer? É isso, mas saiba que você é escravo, tá bom? Beleza, então tá, okay, show. Então, tudo aquilo que tem um domínio muito forte sobre você te escraviza. Ponto. Acabou. E o ponto que faz a gente explodir a nossa cabeça é que pra gente conquistar as coisas, a gente primeiro precisa se desapegar daquilo. Porque a partir do momento que você tem domínio sobre algo, é quando você não precisa desse algo para estar bem. Porque você já tá bem. Você já é agradecido. Você já tá bem, cara. Você não precisa de algo a mais do que você já tem para que você esteja bem. O índice, a prova, o pódio é apenas um extra, mas você já tá bem. Você já tá bem. Isso quer dizer que você não vai se esforçar para você conquistar? Não, você vai se esforçar, você vai fazer tudo bonitinho que todo mundo faz. Só que isso não vai roubar tua paz. Só que isso não vai transformar você numa pessoa medrosa, ansiosa, onde você vive num inferno em busca daquilo. Não vai, porque você já tá bem, cara. Você já tá bem. Então, é isso que é a verdadeira liberdade. Você não pauta nada externo para que você esteja bem, porque aqui já tá cheio, já tá preenchido, já tá top, entendeu? O que vier é tudo extra, é tudo plus. É aí que explode a cabeça de todo mundo. Porque todo mundo faz o contrário. Todo mundo vai atrás do negócio e fala, não, aquilo, quando isso acontecer, aí sim a vida vai ser boa. Não, aqui, não, você já tá tudo aí dentro, tá tudo certo. Não, só busca esse silêncio, essa paz, você voltar para casa, a sua oração, o reino de Deus. Aí sim, cara. Aí sim você vai perceber que todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então, quando eu vi que Jesus utilizava as coisas do mundo como ferramenta, eu falei, cara, essa raiva toda minha de sair das redes sociais, de ver que é tudo um teatro, que é tudo uma ilusão, não sei o que, nananana, beleza, mas aí essa raiva não me faz bem. Essa raiva, não vou ganhar nada com isso. Eu é que tenho que me autocontrolar. Eu é que tenho que usar a rede social para algo positivo, para que eu faça uma obra, para que seja algo bom, velho. Mas não para ficar aumentando meu ego e para dizer o quão fantástico eu sou. Que, de novo, pessoal, também não tem problema você fazer isso. Porque eu não posso julgar, eu não sei o que está passando no seu coração. Às vezes você faz isso porque você tem um puta trauma de criança, seu pai, ou sei lá, um monte de coisa que pode ter acontecido. E no final das contas, cara, só Deus vai poder julgar você ou não, entendeu? Tá tudo certo no final das contas. Tipo, uma coisa que eu percebi é, seja lá o que vocês querem fazer na vida de vocês, façam, mas façam sem se deprimir, entendeu? Pô, quero ser influenciador, quero falar o quão fantástico eu sou pra todo mundo. Faz, velho. Mas faz com vontade, entendeu? Tá tudo certo, velho. Depois você se resolve com Deus. Mas você vai se resolver, tá? Porque entenda que nesse mundo todo mundo vai pagar uma conta, tá? Então se você planta sementes de vaidade, de ego, de inveja, cobiça, não sei o que, você vai ter uma conta pra pagar. Beleza? Saiba disso. Mas se você quiser fazer, faz, velho. Faz. Deus é amor. Deus é amor, gente. Ele vai deixar você fazer essas coisas. Ele não vai falar, não faça isso. Ele vai deixar, vai, faz. Vai deixar, cara. Mas eu acredito também que Deus nos livra de certas coisas que a gente quer muito, sabendo que a gente vai se autodestruir com aquilo. Então tem muito atleta que quer buscar um campeonato, ir com tudo,
mano, idolatra completamente algo, só que ele nunca consegue chegar lá. Porque é uma idolatria tão grande que Deus sabe que se ele entrega aqui esse campeonato pra esse cara vai se autodestruir com aquilo. Então, enfim, é uma percepção minha, ok? É o que eu vejo, é o que eu vejo. Enfim, pessoal. E aí, percebendo que Jesus utiliza as coisas como ferramentas, então o que eu não posso deixar é o Instagram me dominar, que é o que não acontece mais. Não me deixo mais impactar pelas coisas que estão acontecendo, porque eu já me vi fora dele e vi que estar fora do Instagram é bom pra caramba, é ótimo você estar vivendo uma vida offline. Mas eu percebi que o Instagram, no final do dia, é uma ferramenta neutra. É uma ferramenta neutra. Quem dá o tom positivo ou negativo é você. É você que dá o tom negativo ou positivo. E eu percebi isso, que o problema era comigo, não era com o Instagram, não era com as pessoas que estão postando e fazendo, enfim, tudo que está acontecendo, o problema era comigo. Aí eu percebi que falei, não, tá errado, pô, tem que voltar. Outro ponto também, a parábola dos talentos, onde Deus dá os talentos para três servos diferentes, né? Um senhor dá um talento para três servos diferentes, e cada servo ganha um talento, ganha uma quantidade de talentos referente ao seu trabalho ou àquilo que ele merecia, né? Um ganhou 5, o outro ganhou 2 e o outro ganhou 1. E aí esse senhor falou, ó, pega esses talentos e vão. Frutifique isso, né? E aí, cara, o primeiro servo foi lá com 5 talentos, investiu, fez negócio, tal, transformou em 10. O outro ganhou 2, 3 talentos, não me lembro bem. Foi lá, fez negócio, tal, transformou em 6 talentos. E o servo que ganhou 1 talento, ele escondeu esse talento, enterrou com medo de perder. E aí, depois de anos, voltou esse senhor, perguntou, e aí, galera, o que vocês fizeram com os talentos? Ah, meu senhor, tá aqui, ó, transformei em 10 talentos, multipliquei e tal, não sei o que. Falou, pô, servo fiel e... Como é que fala? Servo bom e fiel, foi feliz no pouco, então tome mais esses talentos. Mesma coisa para o outro. E você, servo, que ganhou um talento, o que você fez com o seu talento? Ah, meu senhor, eu enterrei que eu tive medo de perder, tal, não sei o que, tá aqui o talento que você tinha me dado. Aí ele falou, ó, servo mau e preguiçoso. Dê o seu talento para aquele que tem mais. E você que está sem nada, você vai ser jogado nas trevas, onde há ranger dos dentes e dor, alguma característica. Eu não me lembro de cor exatamente, mas qual que é a moral da história aqui? O talento, na verdade, ele é nada mais do que a sabedoria. É a palavra de Deus. Aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que sabem o caminho, aqueles que entenderam, compreenderam aquilo, precisa fazer a obra crescer, precisa fazer esse talento multiplicar. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. É por isso que eu voltei pro Instagram, porque eu falei, porra, cara, entendi o rolê agora. Só que eu preciso falar pras pessoas, eu preciso ajudar as pessoas também, porque, porra, eu também já vi muito vídeo que já me ajudou. Por que eu não vou contribuir também? Entendeu? Eu tenho que voltar pra rede social, botar a cara e falar, gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porra, vamos lá, gente. Sai desse Matrix. A vida não é sobre isso. Não é sobre isso. E também não demonize as redes sociais. Não tem nada de errado você ter esse Instagram, fazer esse conteúdo. Não tem nada de errado isso, porque só Deus pode julgar. A questão é no teu olhar desatento, é na sua falta de intenção em você ficar naquela rede social divagando, cara, observando a vida das outras pessoas como grandes espectadores e a sua vida é uma merda, entendeu? É aí que está o problema. É aí que está o problema. E eu, como eu recebi esses talentos, eu, como missão minha, preciso fazer esses talentos frutificarem, porque senão eu vou ser um servo mau e preguiçoso. E eu não quero fazer isso. Vocês entenderam o rolê, então, de tudo isso? Por isso que eu voltei para as redes sociais. Por isso que eu voltei e quero fazer um conteúdo mais direcionado para Deus. Eu quero ser o sal e luz dessa terra. O que é o sal? O sal é que conserva as coisas boas. A luz é que indica o caminho. Eu não posso mudar ninguém. Você não pode mudar ninguém. O que a gente pode fazer é só indicar o caminho. Ó, eu passei por aquele caminho e ó, é top. Vai que é bom.
Se a pessoa fala, não quero saber, dane-se, você virou pastor agora e eu quero me distrair e, enfim, viver essa vida na carne. Beleza, vai. Você vai ter uma conta para pagar, mas tudo bem. Beleza? Beleza. E é isso, pessoal. Eu percebi que toda a minha ansiedade e meu medo nada mais é do que a ausência de Deus na minha vida. E hoje eu sou um cara bem mais tranquilo, bem mais em paz e agradeço a Deus por todos os dias eu estar vivo. E eu espero que esse vídeo impacte vocês de maneira positiva e que uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte: um dia eu vou embora desse mundo. Mas por onde eu passei, quando eu tiver nos últimos dos meus dias, eu olho para trás e falo, cara, por onde eu passei, eu fiz algo bom. Eu deixei algo de bom nesse mundo. Então, essa vai ser minha obra daqui para frente. E o que eu puder transmitir paz nos meus conteúdos é isso que eu quero, porque não tem nada melhor do que você ter paz dentro de você. Você pode ter, cara, casão, carro, avião, empresa, cheio de coisas assim, fancies, maravilhosas, não sei o que, não sei o que lá. Se você não tem paz dentro de você, nada disso importa. Nada disso importa. Entenda uma vez por todas, nada disso importa. Viver atrás de droga, mulher e não sei o que, carrão, viagem, não sei o que, sei que lá, gente. Sabe qual é o problema disso? Para pessoas que se vendem para isso, né, e que colocam a alma à disposição para esse tipo de coisa, é que cada vez mais você precisa de mais estímulo. Você precisa, tipo, antes você tava bem só usando uma droga, agora você precisa usar 2 drogas, agora você precisa fazer sexos com 3 mulheres, agora você precisa fazer sexo com 3 mulheres e um homem, agora você precisa fazer sexo com 3 mulheres, um homem com 2 drogas. Agora você não pode ter só um carro na garagem, você precisa ter 5 carros na garagem. Não, agora você precisa ter um jatinho e viajar com 3 mulheres, um homem, 5 drogas e 5 carros na garagem, porque você percebe que você vai matando a sua capacidade de sentir prazer no mundo, você precisa de cada vez mais e mais estímulos, mais e mais aquela coisa louca. É como se você tivesse sede e bebesse água e a sede nunca passasse. É isso. É isso para pessoas que vendem a alma para esse tipo de coisa, gente. Não adianta. Não adianta. Então, não se enganem. Não se enganem, pessoal. Cuidado com os conteúdos que vocês consomem. Cuidado com a idolatria de vocês. Cuidado com o olhar desatento de vocês. Prestem atenção àquilo que vocês estão vendo. É isso. Chega. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo longo, mas eu falei tudo que eu tinha para falar aqui do meu coração. Não fiz muito roteiro. Foi no flow, só alguns pontinhos aqui que eu não queria me perder. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado, pessoal. Beijo grande no coração de vocês. Se Deus quiser, até a próxima. Valeu.